Todo ser humano tem duas opções: morrer antes do tempo ou seguir o desenvolvimento natural, a condição biológica de todo ser vivo, ciclo vital que vai do nascimento à morte. A isso damos o nome de envelhecimento. O que está acontecendo é uma revolução. De repente, a gente aumenta brutalmente a expectativa de vida, diminui brutalmente, rapidamente, o número de jovens dessa população e você tem como resultado uma vida muito mais longa e isso vai ter um impacto em todos os aspectos da sociedade. O fato é, nós vamos envelhecer. Não é negando isso, não é cultuando a juventude eterna que a gente vai conseguir otimizar a forma com que a gente vai envelhecer. Sabe que eu vou dizer uma coisa para você? Eu não sei se eu estou velha. Será que existe a velhice? A ciência, ao longo de décadas, trouxe avanços expressivos para aumentar os nossos anos de vida. E tem feito muito bem o seu dever de casa. A busca pela fonte da juventude eterna fez com que vivêssemos mais, muito mais. O nosso tempo foi prolongado e bem diante dos nossos olhos evidenciamos a revolução da longevidade. O que nós estamos presenciando é uma revolução. Revolução é alguma coisa que se dá muito subitamente numa sociedade e que a partir daí essa sociedade não vai voltar a ser o que era antes. Eu entendo que é a quebra de tabus e o redesenho das perspectivas. Quebrar esse tabu de falar sobre morte, de falar sobre velhice, de falar sobre estética, de capacidades ou incapacidades, acho que é essencial para a gente lidar com algo que é real. Não é fictício, não é imaginário, não é uma possibilidade remota, é real e atual. E acontece cada vez mais rápido, né? Como sociedade, aqui no Brasil a gente está envelhecendo num ritmo muito veloz. Se você começa a se preparar para a velhice aos 18, muito melhor do que se preparar para ela aos 60. Mas se você não se tocou e não se preparou aos 20, aos 30, aos 40, comece agora. A frase que dizia que o Brasil é um país jovem já não faz mais sentido. Hoje, nós somos um país adulto, caminhando para a velhice. A longevidade ainda nos surpreende e é uma experiência da contemporaneidade. Poucas décadas atrás, você poderia, numa cidade pequena, por exemplo, no seu bairro, quase que contar nos dedos de uma das suas mãos as pessoas que viviam por 90 anos, por 80 e poucos anos. O usual era uma longevidade menor, as pessoas viverem menos tempo depois de serem consideradas velhas. Então, a experiência coletiva do envelhecimento e da velhice avançada é uma absoluta novidade nesse começo do século XXI, principalmente em países como o Brasil. Meu pai morreu com 68 anos em 1968. Ninguém disse, que jovem que ele morreu, porque não era jovem. Estava de bom tamanho. Hoje não. Se a gente vai num velório de alguém de 68 anos, fica todo mundo se lamentando. Nossa, foi cedo, podia ter espichado um pouco mais. Longevidade tem a ver com o prolongamento de anos que tivemos em nossa jornada de vida. Mas a grande questão é: vivemos mais, mas estamos vivendo melhor? Portanto, entender com clareza o que fazemos com os anos que nos foram estendidos é fundamental para que não só haja mais vida, mas sim qualidade de vida.
Isso passa a ter um reflexo na forma como você se prepara. É você se dar conta que a sua vida deixou de ser uma corrida de 100 metros para ser uma maratona. Não é mais você chegar com todo o gás ao final de 100 metros, ao final de 43 anos. Você vai ter que se preparar para viver 80, 90 e cada vez mais. Eu não sei se eu estou velha. Será que existe a velhice? A genética ajuda, mas todo mundo sabe que está aqui no cérebro da gente. Dona Maria Lúcia transborda motivação. Acorda cedo e dá início à sua lista de atividades que intimida muitos jovens. É importante, antes de dormir, você faz a sua listinha. O que é que você vai fazer no dia seguinte? E eu faço por ordem. Eu vou fazer primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, entendeu? Então, quando eu saio, eu já sei o que eu vou fazer. E eu fico feliz por isso, entendeu? De saber que eu já tenho uma idade avançada e ainda consigo, como diz, cozinhar, lavar, passar se eu quiser, né? Dirijo o meu carro para todo canto com ele, não tenho problema nenhum. Não é porque é velho que vai ficar parada na vida, de jeito nenhum. A vida continua e você tem essa também. Não é que a vida leva eu, você que leva a vida. Não dá para ficar com a cadeirinha de aço inoxidável na calçada coçando o umbigo, porque não há paciência possível para 40 anos, para ficar 40 anos desse jeito. Pessoas acima de 70, 80 anos de idade vão ter que sair da cadeira da calçada, sentar na cadeira do piloto, ligar a sua aeronave e saber que vai ter que dirigir uma vida até 90, 100, 110 anos de idade. Você está me contando, Bianca, que você tem 28 anos, some 28 com 33, você vai ter 61 em 2050. Você quer chegar bem lá. Como é que se faz para poder chegar bem a esse futuro tão próximo? A resposta a esta pergunta tem muito a ver com escolhas. Você precisa de saúde, você precisa de conhecimentos. Para que você precisa dessas duas coisas? Para poder estar envolvido, participando, atuante, ativo, seja a idade que for. Como a gente vai ter muito menos jovem do que tem hoje, a gente vai precisar que mais idosos fiquem na ativa por mais tempo. Ter a consciência de que tudo o que escolhemos impacta o agora e o porvir nos dá a oportunidade de um longeviver. O termo vem de pesquisas na área da gerontologia, ciência ligada ao estudo do envelhecimento humano e que nos ajuda a entender como encarar com naturalidade e serenidade a velhice, que é de todos. Mas por que falar de velhice em um século onde a busca é pela juventude? Por que falar de envelhecimento se o que menos queremos é envelhecer? A cada dia, 10 mil pessoas completam 65 anos em diferentes partes do mundo. No Brasil, já são mais de 20 milhões de idosos. Estima-se que em 2050, ou seja, pouco mais de 30 anos, a população idosa por aqui passará de 60 milhões. Tem muito mais velho hoje do que tinha antigamente. E vamos ter muito mais daqui para frente. Nós hoje temos no mundo cerca de 800 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Já é muito mais do que no ano 2000, que eram em torno de 600 milhões. 2.600 milhões, hoje 800 milhões. No ano 2050, quando você vai estar lá, serão 2 bilhões, mais de 2 bilhões. No Brasil, 64 milhões. O que países europeus demoraram um século para envelhecer, nós o fizemos em algumas décadas. Nós estamos fazendo em uma geração o que foi necessário a alguns países mais desenvolvidos 6
a outros 5, 4, muito mais tempo. E olha só, países ricos que envelheceram depois de enriquecerem, que tinham recursos e muito mais tempo para se preparar. Nós estamos aí no desafio, envelhecendo em pobreza, às vezes com miséria, em muito menos tempo, competindo com todos os problemas que a gente conhece. Mortalidade infantil que ainda existe, saúde, infraestrutura, criar emprego, nutrir, educar, o impacto no meio ambiente e, de repente, entra na contramão um envelhecimento super rápido, que é uma conquista social, mas é um grande desafio. Isso porque a pirâmide demográfica sofreu grandes mudanças com o mundo pós-moderno. Temos menos crianças nascendo e mais pessoas envelhecendo. Isso mostra que, então, recursos que eram alocados para a infância, eles podem ser alocados para outros setores que não a infância, porque a gente imagina que a infância vai poder ser muito bem tratada com um número menor de recursos, porque o número de crianças e adolescentes é menor. A grande conquista social dos últimos séculos foi poder envelhecer, coisa que todas as civilizações ao longo da história, todo mundo sempre quis, correr atrás da fonte da eterna juventude. Claro, não é eterna, mas se a gente compara com aqueles miseráveis 43 anos que eu poderia ter vivido, e hoje eu vejo um bebê no Brasil que vai viver pelo menos 76 anos. São 3 meses a mais de vida a cada ano. Isso é revolucionário, apesar de tudo, apesar dos perrengues todos desse país. O engraçado é que, com o advento da pós-modernidade, é que a velhice ficou muito longa. Velho hoje em dia dura muito. Exatamente, a não fase é? mais longa da vida. Né? É a fase mais longa da vida. Então, ninguém mais escapa da questão de se deparar o que é velhice, o que eu vou fazer, e começa a se separar a ideia de morte da ideia de velhice. A velhice faz parte do processo da vida. E a gente não muda, não tem uma característica a partir, eu fiz 60, agora eu sou velho, e agora eu mudo completamente minha maneira de ver o mundo. Não, é uma continuidade do nosso processo de vida. Eis um tsunami prateado que avança velozmente e está impactando a humanidade. Com mais idosos no mundo, como ficará a saúde? Como ficará a previdência? Como ficará a educação, a economia, as políticas públicas, a dinâmica familiar? Como a sociedade se comportará para cuidar de tantos idosos daqui 20 ou 30 anos? Falar, trazer isso para a consciência, trazer isso para as discussões do dia a dia e para todos os campos da vida humana é essencial, porque permite que a gente mude o nosso mindset sobre isso, atualize e lide com os riscos e também com as potencialidades, com as oportunidades do envelhecer, do fato de ter uma expectativa de vida maior e de repensar, de redesenhar, de projetar mecanismos, formas de envelhecer melhor. Não há como tapar os olhos e ouvidos para uma realidade que parece distante, mas que, na verdade, é tão presente e atual. O que devemos saber sobre a arte de envelhecer? Como nos preparar e como aproveitar da melhor maneira possível essa fase especial? Se aposentar e não tiver nada para fazer, você vai morrer. Morre de inanição. Você não vê aquela história assim, água parada apodrece? Não pode. Está tudo aqui, eu já falei para você. Pessoal, é porque a vida não leva eu, como diz a música. Quem leva a vida, eu que levo a vida, não é a vida que vai me levar. Você que comanda a sua vida. Não, mas eu estou ficando velha. Não, você pensa que está velho, você não está velha. Você está velha exteriormente, mas a cabeça continua a mesma. A vida vai de acordo com o que você quer e não com o que ela quer. Escolha.
Dona Maria Lúcia entendeu muito cedo o que é isso. O meio onde cresceu e se desenvolveu influenciou sua vida, mas não determinou o caminho. A minha mãe tinha 2 defeitos. Um, pelo menos, que eu posso falar, e que eu resisti a vida toda. Embora fosse criança, ela dizia para a gente assim, olha, criançada, que éramos irmãos, tal dia nós vamos em tal festa. A criançada ficava aguardando o dia da festa. Chegava no dia da festa, morávamos aqui, ela dizia, olha, sabe, eu estou muito cansada hoje, nós não vamos, tá bom? Nós vamos na outra. A outra, sabe quando? O ano que vem, na mesma data. Interessante, viu, que aquilo me pegou tanto, pesou tanto na minha cabeça, que eu pensei, nunca vou fazer isso. Então, realmente, hoje, quando eu falo, eu cumpro. Toda escolha gera uma renúncia. Há sempre perdas e ganhos em cada decisão. Mas ter a consciência de que tudo o que escolhemos impacta o futuro é uma habilidade que começa no presente. Envelhecimento. Repulsa para uns, alegria para outros. Vai depender de como levamos a vida e os seus processos naturais. Não há nada mais moderno do que envelhecer. A exceção era envelhecer no passado. Ninguém se preocupava muito em estudar, pouco se sabia sobre saúde, não existia muito estudo antropológico, sociológico. Os primeiros tratados, claro, lá na época romana, o Cícero já falava e tem citações brilhantes, maravilhosas, mas era um filósofo. E pouco se acrescentou ao longo dos 2000 anos de história, desde então, para poder ter um aprofundamento filosófico, antropológico que fosse. Hoje é uma preocupação muito grande com a questão da velhice, né? Se até a gente pode dizer há 3, 4 décadas atrás, isso era uma coisa que não estava presente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando a Simone de Beauvoir, por exemplo, ela escreve o livro sobre a velhice, ela vai dizer que tem uma conspiração de silêncio em relação à velhice. Eu acho que pode ser que havia, mas hoje no Brasil essa conspiração foi quebrada e se fala muito na velhice. Ela está presente nos partidos políticos, nas políticas, na televisão. Vocês estão trazendo esse tema para debate, para discussão. Notem o número muito grande de filmes sobre a temática da velhice. Imensa. Estamos fazendo um programa sobre isso. Inúmeras televisões nesse momento estão refletindo sobre isso. Todo o mundo da cultura está antenado e está vendo que o grande debate, que a cultura que tem que fazer, tem que dar conceitos para que você possa se apoderar de um novo tempo, né? Por isso que a gente faz programas de televisão. Quer dizer, estamos refletindo, gerando conceitos para que as pessoas dizem, agora eu tenho ferramentas melhores para lidar com isso. Com a ampliação da longevidade, também ampliou-se a possibilidade de viver com saúde. Então, hoje, o grande desafio da gerontologia é juntar o conceito, o fenômeno, não só o conceito, como também o fenômeno de boa velhice, de boa qualidade de vida na velhice, de velhice ativa, produtiva, saudável, com fragilidade. Se antes a ciência e o senso popular não davam atenção para questões sobre a velhice, agora o assunto é a bola da vez. Trabalho, finanças, qualidade de vida, cuidados especiais, oportunidades, planejamento, propósitos. Tudo isso faz parte da vida, do aprendizado, da velhice. O velho vai contar na sociedade produtiva. Então, o jovem vai fazer vestido para a velha, sabe? O cabeleireiro vai ter que saber penteados para a velha, não é só para jovem. Então, eu acho que tem que pensar isso. E nós estamos começando a ter alguns profissionais que já estão percebendo isso. O velho é numericamente grande. Então, o arquiteto vai construir para velho, o designer vai fazer objetos para velho, você está entrevistando uma velha.
nós médicos, ou um estudante de medicina hoje, está tendo uma formação como eu tive há 50 anos atrás. Aprende tudo sobre criancinha, saúde infantil, desenvolvimento da criança e saúde reprodutiva, ou seja, a mulher enquanto órgão reprodutor. Chegou aos 50 para cima, a gente não aprende a anatomia, fisiopatologia, fisiologia, a farmacologia, a interação de medicamentos, a apresentação. E aí o estudante fala assim, mas eu não vou ser geriatra, não importa. Porque com esse triplicar da proporção de pessoas idosas na nossa população, e por que elas têm problemas de saúde mais frequentes, você pode ser um gastroenterologista, um ortopedista, um neurologista, um cardiologista, você vai lidar com o idoso. Aprenda. Se você não aprende, você rechaça. É natural. Se eu não tenho conhecimento, eu me afasto. A psicologia, muito tipicamente, sabia tudo sobre a criança, sabia tudo sobre o adolescente, sabia tudo sobre o adulto jovem. Parava aí. Eu fiz um curso de psicologia excelente. Ninguém podia ter tido um curso melhor. Nunca tive uma página sobre o velho. Então, não é que o curso era ruim, é que isso não interessava a psicologia. A própria gerontologia começou a existir como ciência ali pela metade do século passado. Por volta dos anos 40, surge a geriatria, área médica que cuida dos aspectos da saúde na velhice. Esta ciência teve os seus primeiros passos no Reino Unido. Na mesma época, surge também a gerontologia, ciência que estuda o processo do envelhecimento com atenção às necessidades físicas, emocionais e sociais que surgem com a idade. Sem dúvida, um grande avanço para a longevidade. Desde o momento em que nascemos, estamos envelhecendo. Portanto, falar sobre longevidade tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Todos estamos inseridos nesse processo e as escolhas que fazemos alteram as paisagens desse caminho. Por que estamos vivendo mais? Por que a nossa estrada foi prolongada? Primeiro porque a gente controlou até certo ponto as causas de mortalidade precoce. Antigamente, eu como estudante de medicina, eu vi muita criança morrer, muita mortalidade infantil. Você não vê mais o que eu vi quando eu era estudante de medicina, aquele quadro clássico da criança com um barrigão e as pernas fininhas, que era o kwashiorkor, desnutrição feia mesmo. Isso praticamente desapareceu. Imagina, eu nasci sem antibiótico, praticamente não tinha vacina para nada, tinha contra tétano, contra difteria, não tinha contra poliomielite, era roleta russa. Rico e pobre que ia nadar aqui na praia de Copacabana podia ter o azar de se contaminar e ter pólio. Então você tem a contribuição de água potável, de esgoto sanitário, de nutrição, mas você tem a contribuição também da tecnologia. Eu sou a primeira geração que usou antibiótico, Bianca. Muitas pessoas já foram em festa de aniversário de 100 anos. E isso é muito novo. Não existia. As pessoas morriam antes e hoje não. Eu estou formado há 47 anos. Se você somar 47 a 2018, você vai chegar a 2065. Olha lá, eu continuo ativo, eu continuo trabalhando. Então, se alguém se formar hoje em medicina e trabalhar tantos anos quanto eu, vai chegar em 2065 com 78 milhões de pessoas idosas. Serão 34% da população. Se preparar para esta fase ou repensar comportamentos para quem já vive nesse período é de grande sabedoria. O amigo e inimigo da gente maior é o espelho. O espelho, a gente esquece que está velha e quando você olha no espelho, estou mesmo, viu? Mas é um bem-estar muito grande,
porque você está em paz com Deus. E Ele então mostra para você que você ainda tem, olha, para viver e para ser útil. Porque não adianta você não ser útil. Se você não for útil, aí você vai cada vez se definhando mais. Você tem que ser útil, você tem que ter um objetivo na vida, tem que tomar uma atitude no que você vai fazer. Aí a pessoa vai dizer, mas é que para mim as coisas são difíceis, o mundo tem tanto espinho. Tem mesmo? Seja uma rosa no meio do espinho. É assim que tem que ser a vida. Você não pode ficar pensando só no que não é bom. E o que não é bom tem para todos. Quanta criança morrendo, que coisa mais triste. Jovens morrendo e quantos velhos vivendo. Agora tem que saber viver. Aproveitar aquilo que Deus está dando. Aproveitar a vivência boa. Diante do caminho que nos é proposto, não estaremos livres dos desafios. Mas saiba de uma coisa: ainda não é hora de colocar o pijama e pedir a aposentadoria da vida. A velhice é tempo de construir uma bela história.